Meus amados irmãos e amigos, vamos continuar com a nossa exposição do livro de Romanos. Eu quero ler um dos trechos mais chocantes de toda a Bíblia. Paulo escancara, né? Ele descreve com muita força o que acontece no mundo, não só no mundo de então, mas em todas as eras da história desse planeta, e diz coisas chocantes a respeito desta realidade mundial, certo? É óbvio que nós vamos procurar entender à luz do que ele vai tratar lá na frente, quando ele procura explicitar quase que detalhe por detalhe o que é o Evangelho de Deus, como ele é produzido, como ele se revela, como ele se manifesta, como nós nos apossamos das boas novas de Deus, da justiça de Deus, enfim. Então, este texto que ele escreveu aqui agora, que é um dos mais chocantes de toda a Bíblia, é uma espécie de preparação. Ele está preparando o terreno para que tanto os judeus convertidos quanto os gentios convertidos da igreja de Roma possam entender as razões pelas quais Deus fez o que fez para salvar os seus escolhidos, os seus eleitos, certo? Vamos ler o trecho então, porque aí fica mais fácil a gente falar sobre ele depois. Romanos capítulo 1, do verso 18 em diante. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Paulo ele afirma categoricamente que a ira de Deus se revela. Ou seja, Deus não deixa de revelar a sua ira. E aí a gente pode confundir essa manifestação da ira de Deus com uma suposta ideia de que esse mundo não possui governo, de que esse mundo ele está à deriva. Esse mundo está sob controle total e irremediável do mal. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos. Por que a ira de Deus se revela? Que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. É por isso que a ira de Deus se revela. Por que você acha que há tantos males no mundo? Tantas desgraças nesse mundo? É a ira de Deus se revelando. E é uma ira justa. Por quê? Por conta das injustiças humanas, eles estão fazendo o quê? Suprimindo a verdade. Aí alguém poderia dizer, essa é uma discussão também milenar, né? Ela transcende espaço e tempo, né? Ela transcende qualquer aspecto histórico, geográfico, político, social, econômico, religioso. O que é a verdade? Jesus não deixou dúvidas a esse respeito. Ele afirmou em São João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que Deus tem que manifestar a sua ira nesse mundo ímpio, porque eles estão suprimindo a verdade, estão eliminando a verdade do mundo. Deus é a verdade absoluta. Deus é a verdade absoluta. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Essa coisa das pessoas afirmarem o seguinte, olha, não há verdade absoluta na Terra. Tudo é relativo. Eu tenho particularmente tido várias discussões com amigos meus
e já até perdi amizade com uma pessoa que eu considerava meu amigo, justamente por conta dessa discussão. Ele se virou e disse para mim, não, tudo é relativo. Eu falei para ele, você crê absolutamente nisso? Ele falou, eu creio. Aí eu falei, você acabou de se contradizer. Você crê absolutamente que tudo é relativo, ou seja, você está absolutizando o relativismo. Quando ele afirma tudo é relativo, ele está fazendo uma afirmação absoluta. Tudo é relativo, ou seja, se houver pelo menos uma coisa que não seja relativa, uma coisa na história do planeta, na realidade do planeta que seja absoluta, ele já perdeu. Ele já perdeu. A afirmação dele não pode ser comprovada. Então, essa afirmação de que tudo é relativo, essa relativização de princípios, de valores, né, de crenças, essa relativização de tudo, né, fez com que os seres humanos entrassem num processo, desenvolvessem um processo de supressão da verdade. E que verdade é essa? Qual é a maior verdade da história do mundo? O próprio Deus. Porque tudo provém dele. Nós saímos dele, nós procedemos de Deus, a Terra procede de Deus, tudo procede de Deus, o universo procede de Deus, ele é a verdade absoluta. Aí alguém pode perguntar, mas se tudo não é relativo, então o que é absoluto? Não. Para os cristãos, Deus é absoluto. Ele é a verdade absoluta. E para ajudar a gente a entender esse assunto, eu e o Elias estudamos dois autores que foram fundamentais para a gente compreender essa questão do relativismo e da verdade absoluta, que é Deus. Nós lemos um autor chamado Francis Schaeffer. É um teólogo já falecido, ele morreu em 1984, mas escreveu muita coisa. Um homem de Deus, um verdadeiro homem de Deus, que escreveu muito sobre essas questões. A questão do relativismo moral, o relativismo cultural, enfim, relativismo de um modo geral. Ele questionou isso e mostrou que essa questão do tudo é relativo é uma afirmação falsa. Ele mostrou para nós o seguinte, olha, nós cristãos caímos no engodo do mundo de compartimentalizar o mundo em dois andares. O andar de cima, onde Deus está, né, que é o andar da fé, o andar da religião, o andar da moral, e o andar de baixo. Então, quando nós cristãos estamos no mundo, nós vamos nos ater ao andar de baixo. Nós não temos condições de falar de coisas relacionadas ao andar de cima, né? Ou seja, falar de Deus num ambiente não religioso, não pode, é proibido, essa discussão não cabe. É como se o assunto Deus fosse um assunto reservado somente para os religiosos, para os crentes. E no mundo aqui de baixo, no andar de baixo, não se discute isso, porque esse é um assunto que pertence ao andar de cima. Então, quando nós estamos na igreja, nós estamos habitando o andar de cima, mas quando nós saímos da igreja, né, nós estamos habitando no andar de baixo, e no andar de baixo não se admite esse tipo de discussão. Nós não podemos introduzir Deus no andar de baixo. Né? Por quê? Porque isso é uma questão relativa, subjetiva, depende de cada um. O mundo conseguiu incutir essa ideia absurda em nós cristãos, e nós aceitamos isso com muita facilidade. E nós nunca soubemos refutar esse tipo de argumentação, não. Olha, religião, fé, essa coisa, tem o seu local apropriado para discussão. Nós não estamos discutindo, por exemplo, discutir Deus numa faculdade. Você imagina fazendo isso? Discutir a existência de Deus numa faculdade? É praticamente impossível. Por quê? Porque os caras vão dizer para a gente o seguinte, olha, essa questão de Deus não entra aqui não. Essa questão de Deus é muito subjetiva, ela é relativa, né? Pertence aos crentes, aos religiosos. E aqui nós estamos no andar de baixo, nós discutimos ciência.
Deus não entra aqui, como se Deus não produzisse ciência, né? Como se não fosse Deus que tivesse produzido tudo, como se não fosse Deus a realidade última de todas as coisas, né? De onde todas as coisas procedem. E nós aceitamos isso com muita tranquilidade, porque nunca fomos educados, nunca fomos orientados nas denominações, nas igrejas, a vencer esse debate, a saber debater, a saber discutir, a saber desenvolver esse debate num nível que não seja apenas religioso, mas um nível científico também. Um nível científico. Existem coisas absolutas, né, que são reconhecidas no mundo todo. Por exemplo, eu cito a questão dos números. A matemática é uma ciência exata, né? Não se relativiza o 2 mais 2, 4. Não se pode relativizar isso. 2 mais 2 são 4. Aqui, ou lá na China, ou em qualquer outro lugar do mundo, em qualquer outra época, 2 mais 2 sempre foi 4, é 4 e será 4. Isso é algo absoluto. Quando você joga um caldeirão de água fervendo sobre a cabeça de alguém, provavelmente você vai matar essa pessoa. Por quê? Porque o calor daquela água ou daquele óleo, né, que estava fervendo matará o ser sobre o qual ela caiu, sobre o qual ela foi derramada. Isso é algo absoluto. Se você mete a mão no fogo, você vai se queimar. Isso também é algo absoluto. Isso não é algo relativo. Isso não acontece só com quem mora aqui no Brasil ou em qualquer outra parte da Terra. O fogo queima. O fogo, portanto, é um elemento absoluto. Ele queima, ele produz calor. Alguém tentou dizer para mim, um advogado com quem eu discuti recentemente, o seguinte: não, calor é algo subjetivo, existem graus de calor. Eu falei, não estou discutindo o grau de calor, eu estou discutindo o próprio calor em si. Existe ou não existe o calor? Né? E calor é igual em todo mundo, em qualquer época. Né? O calor pressupõe o quê? Um aumento da temperatura. Agora, os graus variam, né? Mas existe o calor. Eu discuti com um amigo meu aqui do estado do Tocantins o seguinte: meu amigo, por exemplo, muitos dizem que essa questão agora que eu vou citar, ela é muito relativa, né? As cores. Por exemplo, o vermelho do sinal de trânsito, ele indica o quê? Que quando o sinal está no vermelho, você tem que parar. Você tem que parar seu carro. Isso é verdade aqui e em qualquer lugar do mundo onde haja lei de trânsito. O vermelho indica que você tem que parar. O verde indica que você tem que seguir. Isso é algo absoluto. Então eu só estou dando detalhes de coisas, pequenas coisas que são absolutas, porque elas não são relativas, não dependem de tempo, de espaço, de história, de geopolítica, de nada. E o relativo só existe porque existe absoluto. Não existiria relativo se não existisse o absoluto. Então, eu estou aqui simplesmente arranhando a discussão desse assunto, porque esse assunto vai longe. Esse assunto vai muito longe. E eu quero indicar um livro para vocês, de uma autora chamada Nancy Pearcey. Eu me referi a dois autores, me referi só a um, eu citei só um, o Francis Schaeffer. Mas deixa eu ver aqui. Ah, encontrei aqui. Só um minuto. Olha aqui. Eu quero indicar uma leitura para você que está assistindo esse vídeo agora, que eu tenho certeza ajudará você a entender o que nós estamos propondo aqui agora neste vídeo. Olha aqui o livro que eu quero indicar para você. O livro chama-se Verdade Absoluta. Tá vendo aí? A autora é Nancy Pearcey. É uma americana. Essa Nancy Pearcey sempre foi cristã. Mas durante um período da sua vida, ela perdeu a fé em Deus. E ela, então, procurou Francis Schaeffer. E Francis Schaeffer, ele construiu uma casa, né, numa região inóspita da Suíça, que ele chamou de l'abri, né, em francês, o abrigo. É onde ele recebia jovens cristãos que haviam perdido a fé em Deus, jovens de todo o mundo. Ele discutia com hippies, ele discutia com hindus, ele discutia com adeptos de Confúcio, ele discutia com islâmicos. E Schaeffer foi o cara responsável por trazer
Nancy Pearcey de volta à realidade e de volta à posse do conhecimento da verdade absoluta. Libertando o cristianismo do seu cativeiro cultural. Faça um esforço enorme para adquirir este livro. Leia este livro, estude este livro, divulgue as verdades contidas neste livro. Esse livro vai ajudar você a entender muitas coisas que estão acontecendo no mundo atual, certo? Nós vamos voltar ao versículo 18 do capítulo 1 de Romanos no próximo vídeo. Que Deus abençoe você, que Deus te guarde e o livre do mal. Em nome do Senhor Jesus. Amém.